Bom dia para todos vocês que vêm me acompanhando semanalmente nos estudos bíblicos. Hoje eu gostaria de falar sobre a palavra graça. Em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, a palavra de Deus nos diz: pois vocês são salvos pela graça, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. A palavra de Deus está nos dizendo que a salvação é recebida pela fé, baseada unicamente na graça de Deus. Não é pelas nossas boas obras que ganhamos, nem merecemos a salvação. É a pura graça de Deus derramada a nós por meio de seu Filho Jesus, que morreu na cruz do Calvário, derramando seu sangue precioso para nos perdoar. Foi sepultado e 3 dias depois ressuscitou dentre os mortos para nos dar a salvação gratuita. Em nenhum lugar nessa passagem e em outro lugar na Bíblia que Deus diz que um homem pode se formar e justificar-se pelas suas obras. A expiação de Cristo pelo pecado foi a obra exclusiva do Filho de Deus, que não tinha pecado e morreu em nosso lugar. Em Atos capítulo 4, verso 12, diz: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos, menos o nome de Jesus Cristo. É unicamente Jesus Cristo que pagou o preço do pecado, e nenhum homem pode oferecer sua própria justiça por seus pecados, porque todos os homens nascem pecadores e estão sob a condenação do pecado. Então, o que é a graça de Deus? O dicionário define graça como uma disposição para conceder algo livremente, a condição ou o fato de dar favor, misericórdia, clemência e o perdão. É o amor imerecido e favor de Deus para com o homem. Além disso, a palavra refere-se à influência divina de Deus para mudar um homem pecador e torná-lo puro e justificá-lo diante de um Deus santo e justo. Assim, a graça é, pela sua definição, algo que é dado gratuitamente ao homem por seu Criador, e não há requisitos além de recebê-lo ou recebê-la livremente. A salvação não é ganhada nem merecida, mas foi oferecida com o dom gratuito de Deus. Que verdadeira mensagem para nós hoje, nesses dias em que nós vivemos. Eu, como criança, eu fui criado dentro da igreja, mas a igreja em que eu frequentei, não ensinei a graça de Deus. Ensinei que a salvação vem pelas boas obras. Primeiramente, tinha que me batizar. Depois, tornar membro da igreja. Depois, tomar a Santa Ceia. E fazer boas obras para ser merecido diante de Deus.
Eu não estou dizendo que essas boas obras são maus em si. São coisas que nós devemos fazer. Mas a salvação vem pela graça de Deus. E depois nós fazemos estas boas obras, não para ganhar a salvação, mas porque nós já somos salvos. Isso é uma verdade que todos têm que entender. Deus é um Deus de amor e oferece graça. E quando é recebida, Ele perdoa o nosso pecado. E o próprio Deus, por meio de Jesus, nos declara justos. É totalmente a obra de Deus que nos oferece seu favor imerecido. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. E também diz que, através de Jesus Cristo, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé. Essa palavra propiciação é uma palavra, às vezes, difícil a entender, não é usada na linguagem portuguesa dia a dia, mas significa ter uma dívida totalmente paga por outra pessoa. A dívida de ofensa é removida, tirada do caminho e satisfeita. O próprio Cristo, através da sua morte na cruz, derramando seu sangue justo e inocente, pagou nossa dívida de pecado que nós não podíamos pagar. Em 1 João capítulo 2, versículo 2, diz, Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. O uso da palavra propiciação na Bíblia é uma declaração enfática que o homem não pode ganhar a graça de Deus ou a salvação pelas suas obras. A palavra significa pagamento completo. Cristo é o pagamento integral e não o pagamento parcial, adicionado e completado por nossas boas obras. Assim, o pecado do homem é removido totalmente por Cristo, baseado somente no seu pagamento por nossos pecados. Deus, então, dá justiça merecida para a pessoa que crê. Quando ele, pela fé simples, crê nas Escrituras e confia na obra de Deus por meio de seu Filho. Romanos 10, 9 e 10 diz, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer no seu coração do que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para justiça, e com a boca se confessa para salvação. Consequentemente, cristãos não são salvos por suas boas obras. É importante saber a diferença. Os cristãos são salvos para fazer boas obras. Isso é crucial saber a diferença. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nesses trechos bíblicos, deixa claro que a salvação é pela graça. Nada que nós podemos fazer para ganhar pelas nossas boas obras. Devemos fazer boas obras aos outros, mas não pensando que isto vai me salvar, mas são feitas depois da salvação, para mostrar que somos um povo salvo, um povo que pertence a Deus. Então, esta graça
é derramada unicamente por meio de Jesus Cristo. Hoje, você já recebeu esta graça? Hoje, você já creu em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador para salvar você dos seus pecados e para ter o perdão dos seus pecados e receber a vida eterna, o dom de Deus, gratuitamente? Eu vou fazer uma oração e gostaria que, se esse é seu coração hoje, que você recebesse Jesus na sua vida. Meu Deus, eu agradeço que o Senhor enviou seu Filho, Jesus, para morrer na cruz do Calvário por mim. Eu jamais poderia fazer bastante boas obras para me salvar. Jesus fez tudo por mim na cruz do Calvário. Morreu, derramou seu sangue, foi sepultado e 3 dias depois ressuscitou, vitorioso. E hoje eu entrego a minha vida a Ti, Senhor. Eu recebo a Tua graça. Salva minha alma. Dá-me a vida eterna e o perdão de todos os meus pecados. Eu creio em todo o meu coração que Jesus Cristo fez isto por mim e que o Senhor é poderoso para me salvar agora. Agradeço e oro em nome de Jesus. Amém. Se isso foi sua oração hoje, gostaria que você mandasse para mim por meio do meu canal de YouTube, Joseph Jones, Preacher for Life. Eu gostaria de orar por você e saber como Deus está lhe abençoando. Que Deus abençoe você ricamente